pela manhã é a mesma palavra que é ministrada à noite. Alguns irmãos que nos acompanham nos dois cultos, como especialmente os ministérios, sabem que mesmo sendo uma mesma palavra, nenhum culto é igual ao outro. Não é assim? Né, Wallace? Nenhum culto é igual ao outro. Porque Deus, ele trabalha sempre em cima daquilo que a gente precisa. Ontem, mais cedo, depois de uma semana muito puxada que a gente teve, velório, essas coisas, aí ontem mais cedo, à tarde, eu fui orar e fui preparar a palavra de hoje. Tem dias que a gente organiza lá, mas como a gente vai aprendendo, a gente sempre tem que ficar sensível à voz do Espírito Santo. Eu disse: Senhor, está aqui, confirma aí. E hoje, 4 da manhã, Deus me acordou com a afta na garganta, doendo. Quem sabe o que é isso? Só que doeu de uma forma assim, Senhor. E nessa dor eu me levantei, fui lá orar, e Deus mudou a palavra. E Deus hoje, Ele separou esse dia para nos trazer advertência, para nos advertir. Interessante que o Espírito Santo, talvez por me conhecer, que eu procuro, até onde dá, ter a leveza. Mas eu procuro, acima de tudo, fazer o que o Espírito Santo manda. Eu não quero impedir. E aí ele ilustrou pelo seguinte: se a vida fosse um jogo de futebol, cadê o pessoal que gosta de futebol aqui? Né? Viu, irmão Antônio? Se a vida fosse um jogo de futebol, o juiz, o Espírito Santo, hoje vai nos dar um cartão amarelo. Cartão amarelo significa o quê? Advertência. É algo que a gente precisa, porque o jogador, ele recebe uma advertência quando ele está tendo algum tipo de conduta que desrespeita as regras do jogo. E ao receber 3 cartões, ele recebe um cartão vermelho e ele é expulso. Então, hoje o cartão é amarelo. E eu não sou muito de futebol, às vezes quando eu assisto, eu acho interessante que existem jogadores, sabe, Bruninho, que são jogadores conscientes. Quando eles recebem um cartão amarelo do juiz, eles botam a mão para trás, né, assim, né? Recebe, sai de boa e procura se consertar. Mas eu já vi outros caras que quando recebem um cartão amarelo, porque o cara tem que ir até o juiz, né? O cara tem que ir lá, tem que ir até lá o juiz e fazer. O cara já vai xingando e sai xingando mais ainda. Como eu sei que aqui a gente não tem esse tipo de jogador, nós receberemos esse cartão hoje daqui e vamos sair daqui meditando para continuar nessa jornada chamada vida, para receber o que de fato Deus tem para nós. Amém? Amém, amados? Por favor, abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 12. A partir do versículo 1. Lucas, capítulo 12. Deus é bom. Quem for achando, dá um glória a Deus. Os irmãos que dão glória a Deus vieram hoje, não vieram? Amém. A palavra diz assim: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é
a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Amém? Senhor, fale conosco. Senhor, que os nossos corações estejam sensíveis, atentos à Tua voz. Que todo impedimento de ordem espiritual já seja quebrado. Que o Espírito Santo do Senhor flua de uma forma especial sobre as nossas vidas nessa noite. Como eu orei, como eu disse, Pai, eu oro agora. De manhã tivemos um momento e aqui é outro momento. Mas nós sabemos que o Senhor é o mesmo. É aquele que conhece as nossas necessidades. Mais uma vez eu te peço, Pai, usa a minha vida. Assim como essa palavra veio ao meu coração e está me tratando, seja com cada um aqui nessa noite. Aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, amados. Irmãos, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, acontece tanta coisa. Eu falei para o pessoal aqui de manhã, se você puder, quando você chegar em casa, lê ele todo. Tem muita coisa profunda da parte de Deus aqui, que o Senhor Jesus traz para nós. Mas o Senhor tratou comigo especialmente nesse primeiro ponto aqui. É curioso a forma como Lucas tem uma narrativa diferente dos outros evangelistas. Lucas ele observa muitos detalhes, onde ele diz que milhares de pessoas estavam tentando ali, de alguma forma, chegar perto de Jesus, ouvir Jesus. Tinha gente até ali passando por cima do outro. Aí ele dirige uma palavra primeiramente aos seus discípulos, nos levando a gente ter o seguinte entendimento. Às vezes a pessoa está ali com Cristo e vê a obra acontecendo. Olha quanta gente. Rapaz, que coisa maravilhosa. Olha o poder de Deus. Olha para isso. Olha que maravilha. Os discípulos pensando, está um sucesso essa nossa caminhada. Está uma maravilha essa coisa de pregar o Evangelho. Olha quanta gente. Tem gente se atropelando para dar uma olhada aqui para nós. Já que Jesus, sentindo e percebendo isso, ele começa com as advertências aí. A primeira delas, onde ele fala aqui no versículo 2, no versículo 1 e 2, ele diz assim, eu vou repetir só para ficar bem gravado. Nesse meio tempo, tendo se juntado a multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, olha o que ele diz, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí ele diz,
Não há nada escondido que não venha a ser descoberto. E não há nada oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Primeira advertência do Senhor aqui para nós. Primeiro, a minha vida, a nossa vida, precisa estar em Deus e na sua palavra. Precisa. E eu tenho que ter a consciência que Deus vê e sabe de tudo. Quando ele usa a expressão cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É você mostrar uma coisa, falar uma coisa e fazer outra. O seu comportamento não ser condizente com a sua crença, com o seu princípio. Eu já tive a oportunidade de participar de uma ceia judaica num trabalho de faculdade, Celso. Falei isso aqui de manhã. O pão mesmo, o pão original do judeu, é um pão sem fermento. Parece um bolachão. Celso, me lembrei do bolachão de novo, deixa eu falar, né? Bolachãozinho de Frei Paulo. Parece um bolachão, um pão sem fermento, chamado pão ázimo, que é pão sem fermento. Ali a gente tem o pão no seu estado original, verdadeiro. Quando a gente coloca fermento no pão, o que é que acontece? Fica bonitão, vistoso, fica, né? Chama a atenção pela sua aparência. Eu já fui uma vez na padaria, que eu tô até que o pão de lá é bom, mas eu já fui em uma que o pão era desse tamanho, rapaz, quando eu ia rasgar, saía vento, irmão, de dentro, era só a casca. Quem já pegou o pão assim? Você vai passar a manteiga, o miolo vem na faca, né? O resto do miolo. É esse tipo de coisa que Jesus adverte para a gente ter cuidado. Porque, escute, eu não posso viver numa aparência, nem forçar uma aparência, porque, escute, nada fica oculto aos olhos de Deus. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, Deus vê. Aqui, num momento como esse, todos compenetrados, com uma atenção e tudo. Oh, meu Deus, que coisa linda! Maravilha, essa reverência. Mas essa reverência, ela precisa continuar, principalmente quando a gente sai dali, passou daquela porta. É aquela pergunta: quem nós somos quando ninguém está vendo? O que a gente faz quando nós estamos longe dos olhos dos outros? Só que tem um detalhe: ninguém pode fugir dos olhos do Senhor. Deus vê todas as coisas. Em Hebreus 4:12 diz assim a palavra: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha o que ele diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos e devemos prestar contas. Primeira advertência: estou vivendo conforme a palavra? Se eu disser que estou, Deus que vê, um Deus ao qual eu vou dar conta, Ele vai me mostrar a verdade. Então não adianta, irmãos, não adianta fingir, não adianta viver nessa condição de hipocrisia, de ser o que não é, porque ninguém consegue mentir para Deus, ninguém consegue se esconder de Deus. Deus vê tudo, Deus ouve tudo. E escute,
Nada que é em oculto fica oculto para sempre. Um dia Deus revela. Aquilo que está errado vai ser exposto. Aquilo que não é da vontade de Deus vai ser revelado. Nada. Ele diz aqui, aquilo que a gente cochicha dentro de casa vai ser proclamado nos telhados. Que era um costume dali do Oriente Médio até hoje. O pessoal sobe no telhado para cantar hino. Vai ser assim. Então eu tenho que tomar isso para a minha vida. Eu tenho que receber isso para a minha vida. Porque vai chegar um dia, talvez alguns não acreditem nisso, mas eu quero acreditar que se você está aqui, ou se você está acompanhando a gente, você acredita nisso. Vai ter prestação de conta. Um dia vamos prestar conta. E vai ser, o relatório nosso vai ter que bater com o relatório de Deus. Nós vamos prestar conta das nossas atitudes. Por isso que Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Irmãos, o mundo hoje vive mergulhado no mar de aparência. As aparências estão aí ditando as regras. E quer ver triste? Principalmente no meio do povo de Deus, que acaba absorvendo essas falsidades do mundo. Quem está entendendo isso e quem está recebendo esse cartão amarelo diz amém. Amém. E cuidado, porque ninguém se esconde de Deus não. Deus sabe o que você anda fazendo, sabe o que eu ando fazendo. E não dá para fugir dos olhos dele não. Eu tenho que ser o que Deus quer que eu seja. O que Deus quer que eu seja? Eu seja seu filho. Um filho que anda segundo a vontade do seu pai, segundo a sua palavra. Me esforce a cada dia para isso. Amém, amados? Vê só. Uma advertência vai ligando aqui a outra. No versículo 4, ele vai dizer o seguinte: eu lhes digo, meus amigos. Diga para quem está do seu lado, Jesus é teu amigo, meu irmão. Jesus é teu amigo, viu? Não tem um ditado que diz assim, quem avisa, Jesus está avisando? Pronto. Então, eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes digo, eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Sabe aquela situação? Ninguém está vendo. Ou então, dentro do ensejo. Seu pastor sabe o que você anda fazendo? Vou falar para ele quem você é. Ai, meu Deus, que medo. E agora? Eu nem sei se tem esse medo todo, mas acontece isso. Mas escute, não é do pastor que a gente tem que ter medo. A gente não tem que ter medo do homem. A gente tem que ter medo daquilo que pode jogar a nossa alma no inferno. E sabe quem é que tem poder para jogar a nossa alma no inferno? É o pecado. O pecado. Pastor, e o diabo? Calma um pouquinho. O pecado joga a nossa alma no inferno, porque ele dá a legalidade para Satanás agir na nossa vida. Esse a gente deve ter medo. Esse a gente tem que estar atento. Porque quando eu peco, quando eu estou em pecado, eu estou colocando em risco o meu patrimônio mais precioso, que é a minha alma. Sabe, irmãos? Está difícil de ver hoje falar sobre inferno. A gente não tem dimensão que é o inferno, não. Uma das descrições que a Bíblia fala a respeito do inferno é lugar, primeiro, preparado para Satanás e seus demônios. A gente não é Satanás nem é demônio aqui. O inferno foi para eles. Um lugar de pranto, ranger de dentes, sofrimento eterno. Que Deus de jeito nenhum deseja que os filhos dele vão parar lá.
Mas Jesus está dizendo aqui: tenham medo daquele que pode jogar vocês no inferno, que é uma vida de pecado, que é uma vida de desobediência a Deus. Porque se eu peco, se eu desobedeço, eu estou me tornando semelhante ao inimigo, que vem com legalidade. Como ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer arrastar um bocado com ele. Mas escute, se depender do amor que Jesus tem por nós, você não vai não. Porque Deus está trazendo essa palavra para nós. Escute, esse cartão amarelo é em amor. É em amor. Eu tenho que me preocupar com isso. Escute. Romanos 6:23 vai dizer o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que receber essa advertência para a minha vida. No velório que eu fui essa semana, eu tive a oportunidade de trazer uma palavra. E o Espírito Santo sempre me leva à palavra de Salomão em Eclesiastes, irmão Antônio. É melhor ir para um lugar onde tem luto do que onde tem festa. Porque ali os vivos vão aplicar o seu coração. Ali é o fim. Ali a gente pensa assim: rapaz. E a gente ouve frases do tipo: meu Deus, tão novo. Meu Deus, falei com ele ontem. Falei com ele ontem. Lá no caixão. Espera aí. E se eu morrer hoje? Para onde eu vou? Se você morrer hoje? Pastor, misericórdia, valei-me. Cadê a madeira para bater? Ué, você vai ficar para semente? Você descobriu a fórmula da imortalidade? Jesus já tem essa imortalidade. É a nossa alma no céu, é para lá. Agora só vai para lá se morrer. Agora, detalhe, só vai para lá se a vida estiver em ordem. A gente tem que pensar nisso. As pessoas estão vivendo, irmão Antônio, como se não houvesse consequências, como se não houvesse amanhã. O pecado está se tornando comum. O pecado está, olhe que risco, se tornando comum. Eu falei do exemplo de Sansão, que brincou com o pecado e se arrebentou. Falei até do exemplo da rãzinha, já contei o exemplo da rã. A rã. Pastor, eu não estava aqui não. Se você pegar uma panela, uma lata, menino gostava de fazer isso, menino perverso, que nem fala meu pai. Esquentar uma lata, água fervendo, joga a rã viva dentro da água. O que é que vai acontecer? Ela vai dar um pulo de 200 metros. A água está quente, mas você sabe como é que o menino faz? Bota ela na lata com água em temperatura ambiente. E aí acende o fogo. Ela fica lá, opa, que maravilha. Sério, ela fica. Não faça esse teste não, que o Ibama vai lhe prender, mas acontece. Acontece. Mas é impressionante como ela faz parte da biologia dela, né? É um ser que o corpo fica tentando adaptar a temperatura ao ambiente, que é a coisa do anfíbio, né? A água vai aumentando a temperatura e ela não percebe que está sendo cozida. Até quando é tarde demais. Quando ela vai se tocar, que está morrendo, já foi. É assim que o pecado faz. Parece que nada está acontecendo. Está confortável, ninguém está vendo, não aconteceu nada na minha vida. Eu saio daqui, vou fazer minha sem vergonhice e não tem nada. No outro domingo estou dando glória a Deus e aleluia. Deus tem me abençoado. É isso que a gente tem que temer. É isso que a gente tem que temer. Sabe, gente, eu falei isso aqui. Escute. Se há um problema e chega aqui ao meu conhecimento, em Deus eu tomo providência. Mas se não chega a mim, como é que eu vou tomar? Mas escute, não é a mim, não é a pastor que você... Pastor, você tem que ter respeito, você tem que ter reverência, mas escute, não pode perder o temor a Deus. Porque
Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. E a gente tem que ter medo de quem pode jogar a gente no inferno. E o pecado joga o homem no inferno. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado traz condenação para a nossa alma. É isso que a gente tem que ter medo. Quem recebe esse cartão pode dizer amém? Para encerrar, o último cartão. Me corrija se eu estiver errado. Diz que com 3 cartões é expulso, né? Mas diga para o seu irmão, ninguém vai lhe expulsar hoje não daqui. Porque Jesus te ama. Diga assim, a gente vai receber 3 cartões. Mas Jesus vai deixar a gente jogar um pouquinho. Amém? Amém? Olha o terceiro. Versículo 8 ao 10. Eu lhes digo: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Ei, Jesus vai confessar você diante de Deus e dos anjos. Olha, Jesus vai dizer: essa é minha. Se eu confessar Ele, se eu disser que Ele é meu, que Ele é meu Senhor. Agora, se eu não confessar, todo aquele que não, mas aquele que me negar diante dos homens, vai ser negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, o que está escrito, irmão? Última advertência: não rejeitar o Espírito Santo. No início da minha caminhada, estudando a Bíblia, eu tinha dificuldade de entender essa passagem. E estou ainda aprendendo aqui. Jesus está dizendo o seguinte: olha, quem me confessar diante dos homens, quem não me negar, eu vou confessá-lo diante de Deus dos anjos, será justificado, será salvo, será abençoado. Agora, quem me negar, olha, Jesus vai negar quem negar Ele. E Ele diz: se alguém pecar contra o Filho do Homem, se alguém pecar contra Jesus, olha, esse pecado vai ser perdoado. Mas se alguém blasfemar ou pecar contra o Espírito Santo, esse pecado não será perdoado. E sem perdão, nós estamos condenados. E o que significa pecar contra o Espírito Santo? Irmãos, olha só, o Espírito Santo é o derradeiro recurso de Deus para a nossa salvação. Quando Jesus estava aqui ministrando o Evangelho, chegou o tempo dele ir ao céu. Ele disse: olha, está chegando a hora que eu vou ao Pai, eu volto já para pegar vocês. Eu vou preparar tudo, mas não vou deixar vocês sozinhos. Vou enviar um conselheiro, o Espírito Santo. Olha o que vai. Solta aí, por favor, Manu, essa última referência. Escute. João 16:7. Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Quem foi? Jesus. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Quem é o conselheiro? Mas se eu for, eu enviarei. Versículo 8. E quando ele vier, deixa eu só perguntar uma coisa. Irmão, Jesus já foi ao céu? Amém? Então significa que quem está aqui agora? Pronto. Então quando ele vier, convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Você entende o papel do Espírito Santo? É do convencimento, de tratar com o nosso coração, de trazer a consciência que o pecado vai trazer consequência, que vai haver justiça e juízo de Deus para todos nós. Quem convence é o Espírito Santo. Se eu o blasfemar, o resistir, eu não abrir a minha vida para o Espírito Santo. Eu não abrir o meu coração para o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, aquele que é a parte mais íntima de Deus para tratar com o nosso coração.
Nós vamos ver nos cultos da quinta que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo orienta, que o Espírito Santo fica triste, que o Espírito Santo sente. Se eu não ouço o Espírito Santo, se eu rejeito o Espírito Santo, eu estou condenado. Falei aqui esses dias daquela experiência, eu vi na internet aquele ator Mário Gomes, não sei quem viu. Ele foi fazer uma denúncia na delegacia que pegaram uma foto, uma gravura de Jesus crucificado. Alguém viu isso? Você viu, Aline? Ele foi prestar queixa na delegacia e graças a Deus o cara lá acolheu e ia investigar na escola. Pegaram a imagem de Jesus na cruz, uma criança fazer uma prova na escola, dizendo o seguinte: bandido bom é bandido morto, com a foto de Jesus lá. Escute, esse pecado Jesus perdoa. Agora, não receber o Espírito Santo, rejeitar o Espírito Santo, é negar a salvação, é negar o amor de Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo não vai ter consciência do pecado. O pecado para ele vai ser normal. Ele vai até entortar a palavra de Deus, até onde ele quiser, até onde for conveniente. Quem não tem o Espírito Santo vai imaginar que a vida não vai ter consequência. Tem gente que pensa que tudo acaba aqui. Sabe, a gente só vive uma vez mesmo, eu quero é papocar. Não tem o Espírito Santo. Blasfema contra o Espírito Santo. O Espírito Santo não é essa coisa que as pessoas confundem as manifestações, falar em língua, e pular, e glorificar. Amém, são manifestações, mas escute, o papel do Espírito Santo é nos convencer. Eu tenho que receber o Espírito Santo na minha vida. Escute, por mais que eu estude, que eu me esforce para pregar, para explicar uma mensagem para você, só quem pode te convencer é o Espírito Santo. Espírito Santo que um dia falou na minha vida e disse: ei rapaz, aceite Jesus, senão vai ser ruim para você. No dia que eu vi isso, eu aceitei minha vida para Jesus e até hoje estou procurando seguir Ele. Assim eu acredito que foi com você, naquele dia que você guardou no teu coração, o dia que você levantou sua mão para se entregar para Jesus, ali foi o Espírito Santo. Meu filho, eu te amo minha filha, deixa eu guiar você. Quando você ouviu, você se entregou para Cristo, e a partir dali ele começou uma obra, ele está trabalhando. Mas se eu rejeito isso, se eu rejeito o Espírito Santo, eu não vou ter consciência. E se eu não ter consciência, eu vou negar a Cristo com as minhas atitudes. E se eu negar a Cristo, o que isso vai me negar? Se eu pecar contra o Espírito Santo, eu não vou ser perdoado. E sem perdão, eu não tenho salvação. Sem perdão, eu não vejo Deus. Acabou tudo, estou perdendo tudo. Semana passada, Deus trouxe essa palavra. Porque adianta, às vezes a gente está preocupado. Eita, nós vamos, sabe? Que culto hoje, meu Deus. Pensei que era uma palavra assim, de vitória. Escute, Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem milagre para a sua vida. Deus quer te abençoar. Mas escute. Presta atenção. Mais importante do que isso é a sua alma. Porque tudo que a gente vai alcançar aqui vai ficar aqui. Tudo que a gente alcançar aqui vai ficar aqui. A gente tem uma alma. E essa alma ela tem um destino. Ou é céu ou inferno. E o nosso destino é o céu. E para ir para o céu eu tenho que receber esses cartões, olha, na cara assim, ó, receba aí. E não endurecer o meu coração. E abrir meu coração para o Espírito Santo. Eu posso estar falando uma coisa, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está até traduzindo, está esmiuçando para você no teu coração, como Ele fez no meu. Ele está dizendo, irmãos, a gente tem que parar de brincar, sabe, de banalizar o Evangelho. Eu queria, meu Deus, queria uma palavra mais coisada, mais animada. Oh, meu irmão, se a gente quisesse, vamos assistir um stand-up, vamos ver show de comédia. Se você quer uma palavra mais agradável, pode procurar outra igreja, sem nenhum problema. Vá com Deus e Roberta Miranda, vá. Mas aqui, meu irmão, aqui a gente procura seguir o Espírito Santo. Aqui a gente procura seguir o que Deus quer. As pessoas estão aí, o mundo está aí difícil. Uma hora nosso dia chega e o que tem que estar bem é a nossa alma. Às vezes a gente trabalha, morre, como diz minha mãe, fica tudo aí.
E o essencial a gente não está cuidando. Que bom que Jesus nos ama. Nos ama a ponto de nos chamar e de dizer, olha, cuidado com a hipocrisia. Cuidado com o que você anda fazendo, achando que ninguém vê, mas Deus vê tudo e você vai prestar conta. Tenha cuidado com a sua vida. Tenha cuidado com aquilo que pode jogar você no inferno. Com todo o respeito que você tem por essa pessoa aí e amor, diga assim, irmão, cuide da tua vida. Diga para o outro também, irmão, cuide da sua vida. Amém? Vamos cuidar da nossa vida. Vamos receber esse cartão. Vamos receber essas advertências para a gente. A gente precisa tomar vergonha. Sabe, tomar vergonha e receber. Eu disse, poxa Deus, é isso? Ele fez, tá achando ruim? Eu disse, não, estou não, Senhor. Eu acho é bom. Porque isso é sinal de amor. O pai corrige o filho que ama. Quem não ama, ele deixa correr frouxo. Vai se arrebentar lá, vai. Não, o pai que ama não. E olha, quando você vê o Espírito Santo com o cartão amarelo levantado para você, vá para perto dele. Não faça com aquele jogador que dá as costas, não. É até feio, né? Eu fico imaginando a mãe daquele jogador, a vergonha que ela passa, menino mal educado. Até certos jogadores ídolos, né? Que seria um exemplo de boa conduta, xinga o juiz, dá as costas para o juiz, quer bater no juiz. Às vezes a gente quer fazer isso com o Espírito Santo, a gente só não vai falar. Quando é que a gente dá as costas para o Espírito Santo, pastor? Quando a gente não recebe ele. Quando a gente pega uma palavra como essa, parece que nada aconteceu. Sai daqui como se fosse mais um culto. E vai tocando a vida como a gente quer viver. Como a gente quer viver. Só faço para mim o que for legal para mim. Mas louvado seja Deus pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Hoje de manhã, eu acho que era 6:30, foi. Deus tinha me dado essa lapada, eu estava assim meio troncho no sofá. Aí eu liguei a televisão, Antônio. Aí estava a missa do Canal 4. O padre Marcelo Rossi lá. Gente, ali é literalmente um altar. Você já viu o altar daquela igreja? 12 andares, né? Ele fica lá embaixo. Aí, sabe qual era o louvor que ele estava cantando lá? Eu falei de manhã. As velhinhas tudo assim, se esguelando, bonito. Essa casa é sua casa. Quem? Você pode cantar? Eu disse, louvado seja Deus pela vida do padre Marcelo. Aí eu nem sabia. Aí cheguei aqui hoje, os meninos tinham separado esse louvor. E eu só vi o Espírito Santo só confirmando e complementando e tratando e afirmando a sua palavra para hoje. Se somos casa do Senhor Jesus, que Ele faça obra na nossa vida. Que a gente receba as suas advertências com alegria, com maturidade, com entendimento, porque só assim a nossa vida muda. Porque a tendência é de que quem recebe uma advertência é que ela melhore o comportamento. Não é assim? Na advertência, às vezes a pessoa ela não tem consciência que está errado, então alguém tem que dizer. Não é assim que funciona? No CLT, no Código do Trabalhador, o conceito de advertência é esse. Olha, até anotei aqui. O que é advertência? É um aviso ao empregado para que ele tome conhecimento do seu comportamento ilícito e das implicações que pode advir em caso de reincidência. Às vezes a pessoa está no trabalho e está fazendo uma coisa errada, mas ela não sabe. Se ela não sabia, Celso, ela vai receber uma
a advertência. Ei, rapaz, isso não pode não. Né? Celso que trabalha com eletricidade, tem os procedimentos. Vai chegar um novato lá, vai mexer o negócio. Ei, rapaz, não. Olha aqui, tem aqui um manual. Isso não pode fazer não. A pessoa é advertida. A tendência é que depois dessa advertência, ela o quê? Ela respeite. Ela vai agir conforme ali a orientação. E a gente percebe que quem não entende a advertência, já foi advertido, ela vai reincidir. E a reincidência vai trazer consequência. E sabe qual é a consequência para nós hoje diante da palavra? Se a gente recebe, é bênção do Senhor. É o tratar de Deus na nossa vida. Quem recebeu esse cartão aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos. E faça a sua oração aí. Ore ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui